Acho que nós temos que partir do seguinte raciocínio. O Brasil venceu uma ameaça à democracia. O Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Ponto. Isso foi muito bom. Como a gente disse no início, nós estamos respirando uma atmosfera democrática hoje, não só em Brasília, no país inteiro, os governadores tomando posse, governadores que foram apoiados pelo Bolsonaro, que se opuseram ao Bolsonaro, e mesmo os apoiadores do Bolsonaro estão dizendo, como o governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas Gerais, estão dizendo que vão ter um relacionamento republicano com o novo presidente da República, que não é tão novo. Aí entramos no outro capítulo. Lula chega à presidência da República pela terceira vez. Chegou com uma margem magra de votos. 2.100.000 votos foi a margem que permitiu ao Lula prevalecer sobre o Bolsonaro nas eleições. Então eu diria a você, Fabíola, que não será um governo fácil. Há muita gente exalando otimismo, não será um governo fácil, ao contrário, será um governo muito complicado. Complicado porque existe ainda no país um pedaço da sociedade que flerta com o autoritarismo, impressionante. O Datafolha divulgou dias atrás uma pesquisa que mostra que 39% dos brasileiros consideram que o governo do Bolsonaro, um governo absolutamente precário, foi ótimo ou bom. Mais de 20% dos brasileiros consideram que o governo Bolsonaro, com toda a sua precariedade, foi regular. Portanto, nós temos mais de 60% dos brasileiros que consideram que o inaceitável é aceitável. Então, o Lula tem que lidar com esse pedaço da sociedade, certamente fará hoje um discurso que acena para a pacificação, e isso é bom, ele já fez isso em posses anteriores, fará novamente, mas não basta. Amanhã a lojinha abre, o governo começa a trabalhar e vai ter que apresentar resultados. E eu confesso a você, Fabíola, que enxerguei o governo Bolsonaro, o ministério que o governo Lula, o ministério que o Lula compôs, como um ministério medíocre. Medíocre tem algumas acepções, alguns significados no dicionário. Medíocre pode ser mediano e medíocre pode ser aquém do aceitável. E o ministério do Lula se divide, com raríssimas e honrosas exceções, nesses dois extremos, ou a mediocridade mediana, ou a mediocridade que fica aquém do aceitável. Ô, Josias, a gente no ministério que... Pois não. Não, é que eu acho muito legal até definir, depois eu vou passar para o Thales, porque eu não sei se ele tem a mesma opinião que você sobre o Perfeito. Medíocre, né? Quando você fala medíocre, tem como pontuar aonde está essa questão medíocre que você vê no ministério composto por Lula? Lula, são 37 ministros, né? São 11 mulheres, a gente tem um número recorde de mulheres ministras, número recorde de negros, pela primeira vez uma indígena, nesse sentido. O que você considera medíocre nesse ministério anunciado por Lula, Josias? Considero medíocre porque é um ministério absolutamente previsível. Ele tinha que incorporar mulheres, até acho que incorporou menos do que deveria, porque as mulheres foram muito importantes na eleição dele. O eleitorado feminino é majoritário no Brasil e teve preponderância na votação do Lula. Eu chamo o ministério de medíocre porque, primeiro, há gente ali que não deveria estar no ministério. Está aquém do aceitável. Gente que chegou ao ministério com base naquela composição tradicional, na base do toma lá da cá. Olha, vocês votaram lá a favor da PEC da transição, então tem aqui o ministério. Para fazer um contraponto ao centrão, o centrão bolsonarista, o Lula acomodou no ministério o centrão não bolsonarista ou menos bolsonarista, União Brasil, MDB, e deu ministérios a essa gente. Essa gente não vai para o governo, não vai para o ministério para servir ao país, vai se servir do país, se servir do erário. Foi assim ontem, anteontem,
e não será diferente depois de amanhã. E há um outro pedaço do Ministério, que é um pedaço em que o Lula caprichou. O Lula reservou alguns nichos do Ministério que ele não colocou sobre o balcão. Então há, por exemplo, o PT do Ceará, o Ceará que é um estado que tem exemplos a dar ao país em matéria de educação. Esse PT do Ceará está no Ministério da Educação. Bom, aceitável. O Lula colocou no Ministério da Economia o Fernando Haddad. Muita gente diz, o Haddad não será um bom ministro. Primeiro é preciso avaliar o desempenho pelo trabalho que o ministro vai apresentar. E o Haddad vem dando declarações apropriadas. E eu acho que é adequado que o presidente coloque no Ministério da Fazenda alguém que siga a sua linha de governo. E o Haddad fará isso. Então, se cercou de técnicos, até aqui não cometeu nenhum deslize e é aceitável, foi uma boa escolha. Colocou no Ministério do Meio Ambiente a Marina Silva, uma unanimidade inclusive internacional. E pôs gente decente no Itamaraty, pôs a Simone Tebet ali no Ministério do Planejamento. Aqui acho que cometeu um erro, a Simone Tebet seria uma ministra mais adequada no Ministério do Desenvolvimento Social, que era o que ela desejava, mas ali o Lula cedeu às pressões do seu partido, o PT. Cometeu um erro, porque colocou dois ministros que são candidatos em 2026, a Simone Tebet e o Fernando Haddad, numa área econômica que precisa de unidade. Então, esses dois personagens logo estarão raciocinando politicamente, o que não é apropriado. Teria sido melhor se o Lula tivesse colocado no Ministério do Planejamento um técnico ali, alguém que tivesse afinidade com Haddad, enfim. Então, eu diria a você, Fabíola, que é um ministério medíocre, porque não há nele o brilho que se esperaria de um presidente que chega ao Palácio do Planalto pela terceira vez, cometeu muitos erros nos governos anteriores. Graças a esses erros, o país chegou ao desastre Bolsonaro. O antipetismo foi uma alavanca que ajudou o Bolsonaro a chegar ao Palácio do Planalto. E o Lula não se esforçou na composição desse ministério para oferecer brilho ao país. Você não nota nenhum esforço extraordinário do presidente para oferecer ao país algo diferente do que ele já fez na composição dos times anteriores. Eu diria até que esse ministério, em alguns aspectos, ele fica aquém daquele ministério que o Lula compôs lá em 2002, há 20 anos. Ali havia um industrial no Ministério da Indústria e Comércio, hoje os empresários recusaram esse posto, o Lula teve que improvisar o Alckmin, depois de ter dito que o Alckmin não seria ministro, improvisou o Alckmin nessa pasta. Não há no Ministério da Agricultura um Roberto Rodrigues, como havia em 2002, muito respeitado pelo setor do agronegócio. Hoje tem lá, o Ministério da Agricultura foi para esse balcão político. Então, falta brilho ao Ministério. Por isso eu digo que a equipe é medíocre, Fabíola.